Olá, meninos! Agora a gente resolve a questão 20 da lista de exercícios de gases. O enunciado fala o seguinte: 3 recipientes indeformáveis A, B e C, todos com volumes iguais, informação importante, contêm respectivamente 3 diferentes tipos de gases de comportamento ideal, conforme a descrição contida na tabela abaixo. Então veja, o recipiente A contém gás hélio a 400 Kelvin e 3 atm. O B contém nitrogênio a 600 Kelvin e 4,5 atm. O C contém oxigênio a 200 Kelvin e 1 atm de pressão. Os balões são interligados entre si por conexões de volumes desprezíveis, que se encontram fechadas pelas válvulas 1 e 2. Está aqui a válvula 1, está aqui a válvula 2. O sistema completo encontra-se ilustrado na figura a seguir. Ao serem abertas as válvulas 1 e 2 da mistura gasosa formada, teve sua temperatura estabilizada em 300 Kelvin. Desse modo, a pressão interna final do sistema é igual a quanto? Vamos lá, então? Bom, eu vou fazer o seguinte. Para eu conseguir escrever aqui na tela, eu vou dar uma mudada nesse layout aqui. Vou fazer isso aqui ficar assim. Pronto, agora a gente já consegue resolver a questão. Veja, primeiro eu preciso entender direitinho o que a questão fala para a gente conseguir respondê-la, certo? Olha só, vamos analisar um de cada vez desses gases. No recipiente A, que é esse recipiente aqui, no recipiente A, nós temos qual gás? No recipiente A, eu tenho o gás hélio. Ele está a uma temperatura de 400 Kelvin e uma pressão de 3 atm, certo? O que acontece? Quando você abrir a válvula, o que vai acontecer com esse hélio? Ele vai se espalhar por todo o sistema. E se ele se espalha por todo o sistema, ele vai ocupar o recipiente A, o recipiente B e o recipiente C também. Lembra que ele falou no enunciado que os volumes são exatamente iguais? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar o volume do recipiente A de V. Vou chamar o volume do recipiente B de V. E vou chamar o volume do recipiente C de V também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo para o gás hélio, certo? Eu vou considerar que esse gás está se passando por uma transformação gasosa. Transformação gasosa tem uma situação antes e uma situação final. A situação antes é ele preso no recipiente A. A situação final é depois das duas válvulas abertas, onde ele ocupa todo o volume do recipiente. E aí, se eu estou considerando uma transformação gasosa, eu posso resolver isso através de equação geral dos gases, Pavlov-Vitti. Então, para o hélio, PA, VA sobre TA, que é a condição dele preso só no recipiente A, vai ser igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final, ok? Substituindo, olha só, PA é a pressão do gás hélio só no recipiente A. Ela vale quanto? 3 atm. Então aqui, a pressão inicial é 3 atmosferas. Vezes o volume ocupado é V, E a temperatura inicial é 400 Kelvin. A situação final, a pressão final do gás hélio é a pressão final dele em todo o sistema, vezes o volume. Como ele vai ocupar os 3 recipientes, o volume aqui é 3V. E a temperatura final está na tabela, não, está no enunciado aqui, Deixa eu pegar uma cor para mostrar. A temperatura final vai ser sempre 300 Kelvin, Então, a temperatura final é 300 Kelvin. O que eu posso simplificar de unidades aí? Posso simplificar Kelvin com Kelvin, posso simplificar V com V, posso simplificar 3 com 300 e esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Portanto, a conta ficou simples. Olha só, no caso do gás hélio, a pressão exercida pelo gás hélio ao final da abertura das 3 válvulas vai ser 3 sobre 4. 3 quartos é 0,75 atm.
Então, após abrir as 3 válvulas, só ele, só o gás hélio, terá uma pressão de 0,75 atm. Vou fazer a mesma conta para o segundo gás, que é o gás nitrogênio N2 gasoso, certo? Analisando lá na tabela, ó, o gás nitrogênio, deixa eu pegar uma cor azul aqui. Em relação ao nitrogênio que está no recipiente B, então, aqui no recipiente B, eu tenho o gás nitrogênio, né? A pressão inicial dele é 4,5 atm e a temperatura inicial dele é 600 Kelvin. Então, eu posso usar a equação geral dos gases para descobrir a pressão exercida pelo nitrogênio quando eu abrir as 3 válvulas. Então, ó, situação inicial, PB, VB sobre a temperatura em B, é igual à pressão final do gás nitrogênio, vezes o volume final dele, sobre a temperatura final dele. Substituindo os valores, veja, quanto vale a pressão inicial do gás nitrogênio? Está na tabela, 4,5 atm, 4,5 atmosferas. Vezes, o volume ocupado por ele é V, e a temperatura inicial está na tabela, 600 Kelvin. A pressão final é o que eu quero saber, ele vai ocupar os 3 recipientes também, então o volume final vai ser 3V, sobre a temperatura final, que fala no enunciado 300 Kelvin. Eu posso simplificar as unidades de temperatura, Kelvin com Kelvin. Posso simplificar aqui, ó, V com V, certo? Ainda posso simplificar 2 zeros com 2 zeros. E, finalmente, posso simplificar aqui, ó, 3 com 3. Portanto, a pressão final aqui vai ser 4,5 dividido por 6. Portanto, a pressão exercida pelo gás nitrogênio é 4,5 por 6. 4,5 por 6 também dá 0,75 atmosferas. 0,75 atm. E, finalmente, para o gás oxigênio, O2 gasoso. O gás oxigênio, vou pegar uma cor diferente aqui, ó, vou pegar esse verdinho, já foi. Vou pegar o roxinho aqui, ó. O gás oxigênio é o gás que foi chamado de gás C. Ele está a uma pressão inicial de 1 atm, temperatura inicial de 200 Kelvin, e ele ocupa esse recipiente aqui, que nós chamamos de recipiente C. Então, para o gás oxigênio, eu posso afirmar o seguinte. A pressão inicial dele, ele preso só no recipiente C. Então, vou chamar aqui de PC, VC, sobre a temperatura em C. Pressão final, volume final, sobre a temperatura final, certo? Substituindo, veja, quanto vale a pressão do gás oxigênio no recipiente C? Está na tabela, 1 atm. Vezes o volume que ele ocupa é V, porque ele está ocupando um balão só. Temperatura inicial está na tabela, 200 Kelvin. Sobre a pressão final, que é o que eu quero, vezes o volume final, ele ocupa os 3 balões, por isso 3V. Sobre a temperatura final, está no enunciado 300 Kelvin. O que eu posso simplificar aqui de unidades? Ó, a unidade de temperatura, Kelvin com Kelvin. O que mais que eu posso fazer? Posso simplificar V com V. O que mais que eu posso fazer? Posso simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros. E também posso simplificar esse 3 com esse 3. Então, a pressão final aqui vai dar, ó, pressão final é a pressão do gás oxigênio quando tiver aberto todas as válvulas. Vai dar 1 sobre 2, ou seja, meio atmosfera. Né? Portanto, depois de você abrir as 3 válvulas, cada um desses gases exerce uma pressão de 0,75, 0,75 e meio atm. Essas são as pressões parciais de cada um dos gases. E lembra, se você somar as pressões parciais, você tem a pressão total da mistura gasosa. Logo, a pressão total vai ser 0,75 com 0,75, 1,5, mais meio dá 2 atmosferas, ou seja, 2 atm. Então, a pressão total ao final do sistema, né, quando você abre as 3 válvulas, é 2 atmosferas. Isso está na resposta da letra B, ok? Sempre que você tiver questões que envolvem gases, que no início está num sistema, num balão, e depois abre-se uma válvula, ele passa a ocupar todos os balões, você pode, é um recurso,
utilizar a equação geral dos gases, Power-Top-VT, para resolver e descobrir a pressão final, ou o volume final, ou a temperatura final dessa amostra gasosa. Tudo bem? Ótima questão da Estadual do Rio Grande do Norte. Aguardo você para a próxima questão, então.